Om Shri Sairam. Los invito a comenzar entonando el mantra Om por 3 veces y el mantra Sai Gayatri también por 3 veces. Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Dhanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Oh Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y deja que se fusione en una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Jai Sairam. Om Shri Sairam. Ofrezco mis humildes reverencias a los divinos pies de loto de nuestro amado Señor Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang en este ciclo de conferencias titulado Divinas Experiencias con Shri Satya Sai, que estamos haciendo todos los sábados a esta hora. Hoy con mucha alegría tenemos el honor de recibir nuestra querida hermana Tatiana Rodríguez de Brasil, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Satya Sai. Laura Bocco hará la traducción al español. Tatiana Rodríguez es diseñadora de moda con especialización en diseño y creación. Inició su camino con Sai Baba a los 7 años, cuando participaba en el Centro Sai como Balbicas, y cuando joven asumió el cargo de coordinadora del programa de jóvenes del Centro Sai de Belo Horizonte, y después de la región por muchos años. Aún en esta coordinación regional, tuve la oportunidad de liderar a los jóvenes delegados de Brasil en el Encuentro Mundial de Jóvenes en 2007, en Prashanti Nilayán, coordinando una actividad cultural de danza que fue presentada en la Divina Presencia. Fue también coordinadora de devoción y difusión del Centro Sai. Tatiana participa de la organización Sai hace 30 años, donde se dedica a servir incansablemente y con total entrega a Swami. Al final de la charla de Tatiana, tendremos un momento para preguntas y respuestas, y a los que quieran hacer alguna pregunta pueden enviarla por el chat. Querida Tatiana, sea muy bienvenida, estamos todos muy felices por ter aceptado hablar para nosotros y compartir sus experiencias hoy. Que Swami te bendiga, por favor, adelante, Sairam. Sairam a todos, eu agradeço a Swami pela oportunidade de compartilhar com vocês algumas experiências e alguns aprendizados e entrego aos seus pés de lótus as minhas palavras. Agradezco a Swami la oportunidad de poder compartir algunas experiencias y aprendizajes y lo pongo a sus pies de loto.
Agradeço ao Sérgio pelo convite amoroso e também agradeço a Laura por tanto amor e dedicação. Agradezco a Sergio por su invitación amorosa y también a Laura por su dedicación. E agradeço também a todos que fazem esses momentos de satsang acontecerem. Muito obrigada por todo o amor e serviço. Y también agradezco a todos los que permiten que este satsang pueda ocurrir. Muchas gracias por su dedicación y servicio. Eu sou devota desde os 7 anos de idade e eu não consigo me lembrar da vida sem Swami. Como que é não ter ele na vida? Soy devota desde los 7 años de edad y no consigo recordar qué es no ser devota de Swami, o sea, lo recuerdo de toda la vida. Os meus pais viraram devotos e foi através do exemplo deles que eu reconheci a divindade de Swami dentro de mim, mesmo eu ainda não tendo a maturidade suficiente para compreender e vivenciar o que ele realmente representava com toda a força e com toda a profundidade, que eu só vim sentir anos más tarde. Mis padres eran devotos y entonces a través de ellos pude sentir la divinidad de Swami dentro mío, aunque en aquel momento no pudiera comprender toda la grandiosidad y solo más tarde pudiera sentir la fuerza y lo que realmente significaba. E desde muito nova, e principalmente na adolescência, eu era muito questionada pelas pessoas ao meu redor, principalmente pelos meus amigos, né, que não entendiam quem era o Swami, não entendiam porque eu ia para a Índia. Y entonces desde muy joven, cuando yo era adolescente, era muy cuestionada por las personas, por mis amigos, principalmente los jóvenes, que no entendían quién era Swami o por qué yo iba a la India. Mas principalmente eles não entendiam por que eu deixava de fazer coisas de jovens, né, normais, da minha idade, para ficar indo para reuniões devocionais, ficar indo para encontro de jovens, ficar fazendo serviço em nome de Swami e tantas outras coisas. Pero principalmente no entendían por qué yo no hacía estas cosas de jóvenes que todos hacían y en vez de eso me iba a reuniones devocionales o a encuentros de jóvenes o a hacer servicio en nombre de Swami. E dia uma dessas amigas me parou assim brava e falou assim comigo: quando você ficar mais velha, você vai olhar para trás e vai arrepender e vai falar assim: nossa, eu só fiz coisa do Sai Baba. Y un día una amiga me agarró y muy enojada me dijo: cuando vos seas más grande vas a mirar hacia atrás a tu vida y te vas a arrepentir de que todo lo que has hecho ha sido para Sai Baba. E eu olhei para ela, desculpa. E eu olhei para ela sem sombra de dúvida e falei: se Deus quiser, é o que eu mais quero, olhar para trás, só ter feito coisa de Sai Baba. Y entonces yo la miré y digo, bueno, sin ninguna duda, si Dios quiere, eso es lo que yo más deseo, mirar para atrás y solo ver que hice cosas para Sai Baba. Porque eu sempre senti muito forte no meu coração que com o Swami eu tenho caminho, que com ele eu tenho porquê na vida, uma direção. Porque con Swami siempre he sentido desde muy temprano en mi vida que con Swami tengo un camino, tengo una dirección. E como eu sempre me entreguei para os ensinamentos dele, e mesmo quando o mundo me puxava para um lado, os amigos me puxavam para o outro, eu nunca tive dúvida, porque a minha mãe sempre falou para mim: ele é Satya, e se ele é Satya, ele é a verdade. Y como yo siempre me fijé mucho, aprendí mucho con sus enseñanzas. Entonces, aunque el mundo me tirara para otro lado, los amigos me tiraran para otras cosas, yo no tenía dudas en relación a esto. Y mi madre siempre me dijo: él es Satya, ¿cierto? Entonces, tiene esa fuerza. Então, se ele é Satya, se ele é a verdade, tudo que ele fala é verdade, eu tenho que seguir o que ele fala. Então, eu não me desviava. Y entonces, si él es Satya, si él era la verdad, entonces todo lo que él decía era verdad. Y yo tenía que seguir esta verdad. Entonces, realmente no me desviaba. E outra coisa que eu também sempre pensava é que Swami fala que quanto antes a gente conseguir começar o nosso caminho espiritual, é melhor. Então, isso também me dava força para saber que ele era importante, que se eu estava tendo a graça de começar mais nova, eu tinha que aproveitar. Y también escuchaba lo que decía Swami, que cuanto antes empecemos en nuestro camino espiritual, mejor. Entonces yo sentía que como había recibido esta oportunidad, tenía que aprovecharla de alguna manera, no la podía desperdiciar.
E hoje, o interessante é que hoje, com 37 anos, essas mesmas amigas lá atrás que falavam para mim que eu devia fazer várias coisas, hoje elas falam para mim que gostariam de ter começado o caminho espiritual mais cedo. Y lo que es interesante es que hoy tengo 37 años y las amigas que en aquella época me decían que me iba a arrepentir por no haber hecho otras cosas, ellas son las que hoy miran hacia atrás y dicen que les hubiera gustado empezar el camino espiritual más temprano. E que como ter uma devoção, como ter Deus forte na vida, ajuda em momentos, não só nos momentos felizes, mas com certeza nos momentos desafiadores. Y cómo tener a Dios y tener devoción a Dios también nos ayuda mucho, no solo en los momentos felices, sino en los momentos de dificultades. Por isso que eu sinto com certeza que ter crescido com o Swami me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Entonces eso hace con que yo esté muy segura de que haber crecido con la presencia de Swami seguramente hace lo que yo soy hoy en día. E desde muito pequena, as minhas experiências com o Swami foram muito fortes. Y desde muy pequeña las experiencias que he tenido con Swami han sido muy fuertes. E quando eu era pequena, acho que eu não tinha ainda o entendimento, né, para compreender ele com toda essa profundidade. Então ele guiou minha devoção para a forma física dele. Y cuando yo era más pequeña, por supuesto, no tenía cómo comprender la profundidad de ese camino. Entonces, él me fue conduciendo en el camino para que estuviera más apegada a su forma física. E para que cada dia mais eu me entregasse para ele e percebesse, né, quem ele é de fato, além dessa forma física. E uma frase dele que é muito forte para mim é que ele fala assim que eu dou o que vocês querem até que vocês queiram o que eu tenho para dar. Y entonces él hacía con que yo me entregara lo más posible hasta poder comprender lo que tenía. Y ahí recuerdo esta frase de Swami que dice, yo les doy lo que ustedes quieren para que ustedes quieran lo que yo he venido a dar. E na minha primeira viagem para a Índia, eu ainda era criança, e eu tive a oportunidade de participar de uma peça de Natal dos Balvikas, e a gente teve essa oportunidade de apresentar para o Sai Baba, e a gente fazia um ensaio todos os dias. Y en mi primer viaje a India, tuve la oportunidad, todavía era pequeña, tuve la oportunidad de estar en un teatro de Navidad de Balvikas y lo presentamos a Swami. Y entonces ensayábamos todos los días. E a apresentação ia acontecer no Purnachandra, e o Purnachandra fica do lado do mandir. Y la presentación iba a ocurrir en el Purnachandra, que queda al lado del mandir. E a gente ficava ensaiando todos os dias no Purnachandra, e era muito maravilhoso porque todos os dias Swami aparecia e dava a bênção da presença dele para a gente. Y entonces era maravilloso porque teníamos estos ensayos todos los días en ese lugar y todos los días Swami aparecía y nos daba sus bendiciones. E o que era mais interessante é que ele aparecia do nada. E de repente todo mundo sentava e era aquela comoção e aquela felicidade. E a gente nunca soube de onde ele vinha. Y lo que era más increíble es que aparecía de la nada y entonces todos se sentaban y estaban muy conmocionados y ocurría su visita y era realmente, no sabíamos de dónde venía, aparecía de repente. E até que teve um dia que a professora que era responsável pelas crianças, ela chegou e falou assim pra gente, hoje Swami não vai vir até nós. Hasta que hubo un día en que la profesora que estaba conduciendo los ensayos vino hacia nosotros y nos dijo, hoy Swami no va a venir hasta donde estamos. E aí ficamos meio assim, aí ela falou, não se preocupem, é a gente que vai até Swami. Y entonces nos quedamos un poco como decepcionados y entonces ella dijo, no se preocupen, nosotros vamos a ir hacia Swami. E o engraçado é que nesse dia o teatro era para várias crianças, eram mais ou menos umas 30, 40 crianças, e nesse dia só tinham mais ou menos umas 11, 12 ensaiando. Y lo curioso es que este teatro era para cerca de 30 o 40 niños, pero en ese día solo había unos 11 o 12 que estaban ensayando. E a professora colocou a gente numa fila e abriu uma porta que ficava atrás do palco do Purnachandra.
Y entonces la profesora nos puso en una hilera y abrió una puerta que estaba por detrás del lugar de presentación del Purnachandra. E quando ela abriu a porta e a gente entrou, a gente percebeu que a gente estava entrando na casa de Swami, que o Purnachandra, o palco do Purnachandra fica atrás da casa de Swami, parede com a casa de Swami. Y entonces abrió la puerta y nos dimos cuenta de que estábamos entrando en la casa de Swami, es decir, el escenario del Purnachandra queda tocando la casa de Swami. E entramos numa salinha que era um pouco menor, tinha uma cadeira com um paninho, um tapete que a gente não pisou e um quadro na parede e todo mundo ficou reparando e olhando. Y entonces entramos a una pequeña sala donde había un sillón y algunos muebles y una alfombrita que nosotros no pisamos y cuadros en las paredes y quedamos todos maravillados mirando. E depois a professora abriu uma outra porta e aí entramos numa sala bem maior, grande, com umas mesas, vários quadros, cortina. Y entonces la profesora abrió una otra puerta y pasamos a una sala más grande todavía que tenía una mesa, cortinas, otros muebles. E a professora sentou as meninas de um lado, os meninos de outro e deixou um caminho no meio. Y entonces la maestra separó a los niños y a las niñas y dejó un camino en el medio. E de repente abriu uma porta e quem entra? Swami. Y de repente se abre una puerta y ¿quién entra? Swami. E para mim o que na época me chamou mais atenção e hoje quando eu penso é o que me chama atenção também é que ele entrou todo saltitante, ele entrou assim, e eu nunca tinha visto ele assim e depois eu também nunca mais eu vi ele desse jeito. Y lo que me llamó la atención es que él entró todo como saltando y muy movido. Yo nunca lo había visto de esta manera y tampoco volví a verlo así en otra ocasión. E ele andava pela gente e ele olhou para mim, olhou para todas as outras crianças e ele ria e ele falava e não precisava nem da gente responder, ele mesmo conversava e a gente sentia uma intimidade muito grande com ele porque a gente conversava também, sem nem saber o que estava falando. Y entonces él me miró a los otros y se reía y conversaba y nosotros también conversábamos. Entonces sentimos una gran sensación de intimidad con él, aunque no estuviéramos entendiendo todo, pero todos estábamos en la misma energía. Era como se Swami estivesse ali manifestando para a gente na forma de criança enquanto a gente estava ali sendo criança. Era como si Swami se estuviera manifestando allí como un niño, ¿cierto? Junto con nosotros que éramos los niños. E tinha uma mesa no canto que estava cheia de caixinhas e Swami começou a pegar as caixinhas, jogava para cima, jogava na mesa e mexia nas caixinhas, mostrava as mãos assim para a gente. Y entonces había una mesa que estaba repleta de cajitas y Swami agarraba las cajitas, las tiraba para arriba y mostraba sus manos y bueno, estaba así. E de repente ele pegou, mostrou a manga da túnica dele como se fosse assim, olha, não tem nada aqui. Puxou a túnica para baixo e fez um anel. Y entonces de repente levantó las manos y nos mostró la túnica como diciendo, no, aquí no hay nada, y bajó las mangas de la túnica y de repente materializó un anillo. E ele entregou esse anel para menino que estava na frente, assim, só que as outras crianças todas ficaram encantadas e conversando, e Swami fez parecer que a gente estava num grande satsang, nós, as crianças, com ele. Y entonces Swami le dio el anillo a un niño que estaba adelante y todos los otros chicos comentaban y él nos hizo sentir como que estuviéramos en un gran satsang, todos juntos conversando. E ele ainda ficou mais tempo, acho que ele ficou mais ou menos uns 20 minutos ainda conversando e rindo, e depois ele saiu e a professora pegou, levantou e a gente saiu por outra porta. Y entonces Swami debe haber quedado más o menos unos 20 minutos conversando y riendo, y después él salió por una puerta y la maestra nos hizo salir por la otra puerta. E quando a gente saiu por essa porta, a gente se deu conta que a gente estava saindo pela porta, que é a porta que Swami sai quando ele vai dar o darshan para a gente.
Y cuando estábamos saliendo por esta otra puerta, nos dimos cuenta de que esta era la puerta por la que Swami salía cuando iba a dar su darshan. E a gente ficou super feliz pensando, a gente está pisando onde Swami pisa todos os dias, e a gente está vendo as plantinhas dele, do jardim e ao redor dele, e foi uma felicidade sem tamanho. Y nos pusimos muy contentos porque nos dimos cuenta de que estábamos caminando donde Swami pisaba todos los días y estábamos viendo las flores y las cosas que había alrededor. Entonces estábamos realmente muy felices con todo esto. E essa experiência, para mim, eu sinto que na época eu não tinha noção até do que isso representava. Y yo lo que recuerdo de esta, realmente en ese momento no tenía noción de lo que todo eso representaba. E essa experiência fortaleceu em mim assim, a intimidade com o Swami, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a participar com muita força, não só dos Balvikas, que na época eu ainda era criança, mas depois eu fui participar dos jovens com muita força e me dedicar completamente a esse serviço, a esse trabalho. Y todo esto hizo sentir una gran intimidad con Swami. Entonces, cuando volví de ese viaje, me dediqué con mucha fuerza, no solamente al programa que ya participaba de Balvikas, sino más adelante al programa de jóvenes y a hacer mucho trabajo en ese sentido con muchas ganas. E dessa primeira viagem até minha próxima viagem foram uns 8 anos. Eu não voltei na Índia, mas para mim não mudou nada. A intimidade que eu ganhei naquela viagem com o Swami continuou. E a força, a devoção, o seu amor continuou como se ele sempre estivesse aqui comigo, e ele realmente está. Y desde ese primer viaje hasta el segundo viaje que hizo pasaron 8 años. Y sin embargo, esa sensación de intimidad no disminuyó, al contrario, o sea, seguía teniendo la misma fuerza, la misma devoción, el mismo amor por Swami, y era como si estuviera, y realmente había estado todo ese tiempo conmigo. E nesse período em que eu não fui à Índia, a minha mãe foi para a Índia. Y en ese periodo en que yo no fui a la India, mi madre sí fue a la India. E nessa viagem da minha mãe, ela teve uma entrevista com o Swami. E nessa entrevista com o Swami, ele falou para ela que ele me abençoava e falou que eu era uma boa menina. Y en ese viaje que ella hizo, tuvo una entrevista con Swami, y Swami le dijo para mí que él me bendecía y que yo era una buena niña. E quando a minha mãe estava saindo da sala de entrevista, Swami parou ela, pegou punhado de vibhuti e colocou na mão dela e falou: leva para sua filha. Y cuando mi madre estaba saliendo de la sala de entrevista, Swami la hizo parar y entonces agarró un puñado de vibhuti, se lo puso en su mano y le dijo: llévatela a tu hija. Porque eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada com o vibhuti. Tomo vibhuti, passo o vibhuti, jogo vibhuti para tudo quanto é lado, tudo para mim é o vibhuti. Porque soy una persona que realmente es enamorada del vibhuti, o sea, tomo vibhuti, me paso vibhuti, lo tiro a todos lados, en fin, el vibhuti está siempre presente. E quando a minha mãe voltou e me contou que ele tinha falado de mim, que ele tinha mandado vibhuti para mim, realmente eu tive a certeza que nada passa despercebido dele, que ele sabe de tudo e que ele estava feliz com o que eu estava fazendo. E isso fortaleceu em mim para eu continuar nesse caminho, e mesmo com as distrações do mundo. Entonces, cuando mi madre volvió del viaje y me dijo que él se había acordado de mí, me había mandado vibhuti, me había bendecido, todo eso solo hizo con que me sintiera realmente como que nada pasaba despercibido por Swami. Y eso me dio más fuerza para seguir haciendo lo que estaba haciendo dentro del centro Sai. E depois eu tive a oportunidade de ir outras vezes à Índia e continuei nos jovens, porque eu fiquei nos jovens durante muitos anos. Y entonces tuve después otras oportunidades de ir a la India y seguí participando por muchos años en el programa de jóvenes. E mais ou menos quando eu tinha uns 25 anos, eu, mesmo com toda essa certeza e com toda essa intimidade com o Swami, y más o menos cuando tenía unos 25 años, aún con todas estas certidumbres que tenía y con toda esta intimidad con Swami, eu passei por um desafio muito grande, que eu me senti muito perdida e eu sofri muito, e foi uma dor assim muito forte. Eu pedia para Swami tirar essa dor de mim, para resolver esse problema para mim. Pasé por un momento muy difícil en que me sentía
me sentía triste, me sentía con dificultades y entonces le pedía, sentía mucho dolor, fue un gran desafío y le pedí a Swami que quitara este dolor, que resolviera esta situación. E Swami não me respondeu na hora que eu queria, do jeito que eu queria. E essa falta de resposta da minha maneira fez com que pela primeira vez eu questionasse Swami. Y Swami no me contestó en el acto como me hubiera gustado, lo resolvió como me hubiera gustado. Entonces eso hizo con que por la primera vez yo cuestionara esta certidumbre que tenía de Swami. E não só questionei, como eu briguei mesmo com o Swami e achei que ele tinha me abandonado, que ele não queria mais saber de mim, que ele só queria saber das outras pessoas, que ele não me respondia. Briguei com ele. Y entonces no solo me quedé cuestionándolo, sino que peleé con Swami, ¿cierto? Y le dije que me había abandonado, que ahora solo se preocupaba con otras personas y no se preocupaba conmigo. Entonces realmente tuve una pelea con Swami. E eu sinto que nessa época eu passei por uma experiência que eu chamo assim de escuridão da alma, porque eu acho que quando eu neguei Swami dentro de mim, eu apaguei essa luz da minha vida. Então eu senti que eu fiquei numa escuridão profunda. Y entonces tuve la experiencia de lo que lo llamo de la oscuridad del alma, porque cuando desconecté a Swami dentro mío, sentía como si se hubiera apagado realmente toda la luz y yo estuviera en la oscuridad. E nessa mesma época que eu estava pior de sentimento, revoltada e triste, eu fui para a Índia com a minha família. Y en ese momento en que estaba en el peor momento de esta situación, me sentía muy triste, muy abandonada, fui con mi familia a la India. E quando eu cheguei na Índia, a minha mãe estava com a esperança que eu fosse melhorar, porque ela já não aguentava mais tudo que eu estava fazendo. Y cuando llegamos a la India, mi madre tenía la esperanza de que pudiera mejorar porque ya no aguantaba más esta situación y lo que yo estaba haciendo. Mas eu senti que quando eu cheguei na Índia, tudo piorou, porque eu acho que aos pés de lótus do divino vem à tona toda essa negatividade que a gente tem para poder ser limpa. Pero creo que cuando fui a la India, todo esto empeoró. Porque cuando estamos a los pies del loto de la divinidad, todo esto sale, la negatividad sale con mucho más fuerza para que podamos limpiarla. E eu fiquei com mais raiva ainda de Swami e falei que estava abandonada mesmo, o que eu estava fazendo na Índia, para que eu ia no darshan, que ele só ouvia as outras pessoas, e chorava todos os darshans, e estava com o coração fechado. Y entonces eso me dio mucho más rabia y me sentía más abandonada y entonces decía que realmente él me había dejado y que solo se ocupaba de otras personas y solo lloraba y me sentía muy mal. E eu fiquei assim bastante tempo, eu fiquei assim mais ou menos uns 10 dias. Y así estuve por bastante tiempo, como 10 días. E um dia eu e minha mãe a gente estava indo pro darshan e passando em frente à casa de Swami, minha mãe me puxou, me sentou e falou assim para mim: para de brigar com Deus, para de brigar com Swami, ele é Deus, ele é que sabe das coisas, não você. Y entonces un día estábamos mi madre y yo yendo hacia el darshan y pasamos delante de la casa de Swami y mi mamá me paró y me sentó y dijo: para de pelear con Swami, él es Dios, él sabe lo que está haciendo y vos no lo sabés. Entrega o que você quiser para ele, espera, tenha paciência, saiba que se ele quiser te dar, ele vai te dar, mas no tempo dele, do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar melhor e se ele achar melhor. Y entonces dijo, entrega lo que tengas para entregar y tené paciencia, que él te va a dar lo que necesites al debido tiempo y si lo necesitas, o sea, él sabe mejor que vos lo que necesitas. E eu, mesmo assim, ainda continuei com o coração fechado, a gente entrou no mandir, Swami veio, deu darshan. Y aún así yo seguía con mi corazón cerrado y entramos al mandir y Swami vino y dio su darshan. E depois enquanto estava, né, no momento do darshan, as sevas vieram com a prachada para poder distribuir para todas as pessoas. Y entonces después del darshan, las sevas vinieron con prashad para poder distribuirla entre todas las personas. E eu estava mais na frente, junto com a minha mãe, então quando ela chegou perto de mim, ela estava com a bacia, né, que é uma bacia de aço inox grande, bem cheia.
y yo estaba bastante adelante con mi madre y cuando la ceba se aproximó, llevaba este fuentón de metal bien lleno. E quando ela foi pegar a prachada para me dar, eu não sei o que aconteceu, ela deixou a bacia inteira cheia, cair na minha cabeça. Y entonces cuando me fue a entregar el prashat, no sé qué pasó, pero se le escapó el fuentón y hizo con que cayeran todas las prayadas sobre mi cabeza. E ela ficou tão desconcertada que ela começou a dar um monte de prachada para mim, deu um monte de prachada para minha mãe e eu fiquei com um galo desse tamanho na cabeça. Desconcertada con la situación que me dejó un montón de prashat y un montón de mi madre y yo me quedé con un gran chichón en la cabeza. E quando ela saiu, a primeira coisa que a minha mãe fez foi olhar para mim e falar assim: o que mais que o Sai Baba vai ter que fazer para te mostrar o que você está fazendo, tanto que você está sendo cabeça dura? Y entonces cuando la ceba salió, mi mamá me miró y dijo, bueno, ¿qué más va a tener que hacer Sai Baba para mostrarte lo que estás haciendo y que no tenés que ser tan cabeza dura? E eu não respondi porque eu fiquei meio assustada com a pancada que eu levei na cabeça. Y yo no le contesté porque en ese momento estaba todavía un poco asustada con el golpe que me habían dado en la cabeza. E o Darshan acabou, o Swami foi embora, a gente levantou para sair e começamos a distribuir as prachadas que a gente tinha ganhado. Y entonces Swami terminó su darshan, se retiró y nosotros nos levantamos para salir y empezamos a distribuir las prayadas que nos habían dado. E quando estava faltando só uma prachada, a gente viu uma moça sentada sozinha e a gente ofereceu essa prachada para ela e ela recusou, ela não quis. Y entonces cuando solo quedaba una de estas prayadas, vimos a una muchacha que estaba sentada sola y se la ofrecimos, pero ella no quiso. E aí a gente falou, nossa, vamos procurar outra, né, pra gente poder dar. E a gente achou uma que estava sentada, ela era a última da última, porque ela estava sentada encostada na parede do mandir. Y entonces dijimos, bueno, busquemos a otra persona para darle. Y entonces fuimos a una que estaba realmente allá al fondo, la última fila, al fondo del mandir. E quando a gente chegou perto dela e ofereceu a prachada para ela pegou a prachada e começou a chorar muito. Y entonces cuando le ofrecimos esta prayada, se la dimos y ella la tomó y empezó a llorar muchísimo. E ela ficou tão emocionada que ela contou para mim, para minha mãe, que ela tinha pedido para Swami uma resposta através da prachada, porque como ela era a última, ela falou assim, se essa prachada chegar até mim, é a resposta que Swami está me dando. Y entonces me contó a mí y a mi madre que ella le había pedido una respuesta a Swami a través de la prayada, porque como ella estaba en la última hilera, si la prayada de alguna forma llegaba a sus manos, era porque Swami le estaba contestando lo que ella había preguntado. Só que o que aconteceu foi que ela não recebeu a prachada, Swami foi embora e ela achou que ela não ganharia a prachada. E ela falou que naquele momento ela olhou o Swami indo embora e pensou, eu entendi tudo, Swami. Primeiro eu entrego, depois eu recebo. Y entonces lo que pasó es que terminó el darshan y Swami se había ido y ella no había recibido esta prayada. Y entonces ella pensó, bueno, Swami, sí, lo he entendido todo. Primero tengo que entregar y después tengo que recibir. E ela falou que ficou tranquila com essa conversa com o Swami e de repente a gente chegou na frente dela e entregou a prachada para ela. E ela entendeu que ela só recebeu porque ela entregou. Y entonces ella se había quedado tranquila con ese diálogo que había tenido con Swami y de repente nosotros llegamos y le entregamos la prayada. Entonces era como que realmente había recibido porque primero había entregado. E eu e minha mãe, a gente agradeceu e saiu e a minha mãe olhou para mim e falou, meu Deus, o que mais que precisa? Já levou uma baciada na cabeça e agora essa moça vem e fala tudo para você que é entrega primeiro, que é na hora que o Swami quiser e que a gente tem que entregar. Então para de brigar. Y entonces salimos de ahí, mi madre de nuevo me mira y dice, Dios mío, ¿qué más necesitas de pruebas? O sea, primero te dan un fuentonazo en la cabeza y después encontramos aquí a esta muchacha a la que Swami le dijo que primero hay que entregar para que después pueda recibir, o sea, ¿qué más necesitas? Mas o meu coração estava tão fechado, mas tão fechado, que nem assim eu larguei o que meu ego estava preso e eu continuei questionando e continuei com raiva.
Pero aún así mi corazón estaba todavía tan cerrado que aún con estas experiencias yo seguí cuestionándome y seguí todavía molesta con esto. E alguns dias depois, em um outro darshan, as sevas passaram de novo com a prachada e eu fui toda irônica com a minha mãe. Ah, vou fazer a mesma coisa da moça da prachada. Se eu receber, é porque Swami me escutou. Y entonces en otro darshan, otro día, de nuevo se aproximó la seva con las prayadas y entonces yo de forma irónica le dije a mi madre, voy a hacer lo mismo que hizo la muchacha, voy a ver si Swami me da una prayada y con eso me da una respuesta. E eu não ganhei a prachada. Me regalaron la prayada. E quando a gente saiu do darshan, a gente saiu por um caminho diferente do normal e tinha uma senhora mais velha que ela estava tentando sentar na cadeira de roda e eu perguntei para ela se ela queria ajuda. Entonces salimos del darshan por una lateral y estábamos caminando y vimos a una señora que estaba intentando sentarse en la silla de ruedas y yo le pregunté si quería ayuda. E ela perguntou se a gente podia levar ela até na casa dela, porque ela mora, né, no ashram, se a gente podia levando ela com a cadeira de rodas dela até em casa. E a gente levou ela. Y entonces la señora nos preguntó si la podríamos llevar en la silla de ruedas hasta su casa. Ella vivía ahí en Lashan, entonces si podíamos conducirla hasta su casa y nosotros lo hicimos. E a gente foi conversando com ela, uma senhora super interessante de conversar, devota há muito tempo. Quando a gente chegou na porta da casa dela, ela agradeceu, falou que a gente tinha sido muito gentil e falou, eu quero dar uma coisa para vocês. E deu a prachada do dia para mim. Y entonces llegamos a su casa, fue una conversación muy agradable, era una devota más antigua. Y en fin, cuando llegamos a su casa, ella nos agradeció mucho, dijo que habíamos sido muy gentiles y que nos quería entregar algo. Y entonces agarró la prayada del día y me la entregó. E nessa hora minha mãe olhou para mim e falou, meu Deus, agora chega, né? Swami falou para você de todas as maneiras possíveis. Y entonces cuando pasó esto, mi madre dijo, bueno, ya, ahora basta, ¿no? Creo que Swami ha hablado con vos de todas las formas posibles. E realmente nesse dia parece que meu coração ele se abriu de novo e eu brinco que eu fiz as pazes com o Swami. Y realmente parece que en este día mi corazón se pudo abrir una vez más y entonces yo bromeo diciendo que ese día hice las paces con Swami. E a minha sorte foi que eu ainda tinha mais uns 20 dias de viagem pela frente, então eu pude abrir meu coração e me entregar para ele. Y mi suerte fue que todavía me tocaban unos 20 días de viaje, así que realmente pude abrir mi corazón y entregarme y disfrutarlo. Minha mãe até brinca que essa viagem ela chama de milagres acontecem, porque foi um milagre eu ter voltado ao normal. Y mi madre siempre bromea diciendo que ese viaje se llama Los milagros ocurren, porque fue realmente un milagro que yo hubiera vuelto a la normalidad. E um dia antes da gente ir embora e voltar para o Brasil, eu saí do ashram para poder ir lá fora comprar uns presentes e a gente estava numa loja, eu e a minha família, né, meu pai e minha mãe, e um amigo devoto também com a filha. Y unos días antes de volver a casa, salimos del ashram para buscar algunos regalos y estábamos mi familia, mis padres y yo, y un amigo con su hijo. E nessa loja eu entrei e eu vi um elefante lindo, pequeno, assim, eu apaixonei, falei, nossa, eu quero muito esse elefante. E na hora que eu fui comprar, eu não tinha o dinheiro suficiente, tive que sair da loja para poder trocar o dinheiro e voltar e comprar. Y entonces dentro de la tienda vi un elefante que me pareció precioso y digo, ay, yo quiero llevarme este elefante, pero no tenía el dinero suficiente, así que tuve que salir de la tienda, ir a cambiar más dinero y volver. E quando eu voltei, a loja já estava fechada. E eu falei, nossa, eu queria muito esse elefante, o elefante mais lindo que eu já vi, perdi o elefante. Pero cuando volví, la tienda ya había cerrado, y entonces yo pensé, ay, yo quería tanto ese elefante, es el más lindo que ya he visto, pero bueno, ahora lo perdí. E no dia seguinte a gente foi embora e eu voltei para o Brasil, voltei, né, para minha vida normal, graças a Deus, sem aquelas tristezas todas, feliz de novo. Y entonces al día siguiente ya estábamos volviendo de viaje, nos volvíamos a Brasil, y entonces volvimos y afortunadamente ya volví mucho mejor y no con toda aquella tristeza en que había salido.
E por um tempo eu ainda comentava assim, às vezes, né? Nossa, aquele elefante, ia ficar tão lindo aqui em tal lugar, queria tanto ter comprado elefante, nunca mais vi um elefante igual. Y de vez en cuando todavía me acordaba y decía, ay, ese elefante tan bonito, que quedaría tan bonito acá en este sitio. Es una pena realmente que lo haya perdido, no voy a encontrar otro igual. E passaram 6 meses que eu já tinha voltado dessa viagem da Índia, e eu fui um dia fazer uma reunião de jovens no centro. Y entonces ya habían pasado unos 6 meses desde que había hecho este viaje a India y fui a una reunión en el Centro Sai. E nesse dia eu fui mais cedo porque eu resolvi fazer um serviço no centro e limpar o centro todo. Y en ese día fui más temprano porque decidí hacer servicio en el centro y poder limpiarlo. E eu comecei a tirar as coisas de dentro dos armários, das gavetas. Y entonces empecé a sacar las cosas de los armarios, de los cajones para limpiar. E de repente, quando eu estava tirando, eu encontrei um pacote escrito meu nome, para Tatiana Rodrigues. Y entonces, mientras estaba arreglando las cosas, encuentro un paquete con mi nombre, decía para Tatiana Rodríguez. E eu falei, gente, que pacote é esse? Ninguém nunca falou nada, mas é meu, né? Vou abrir. Y entonces me pregunté, bueno, pero ¿qué paquete es este? Nadie nunca me ha dicho nada, pero bueno, tiene mi nombre, es mío, así que lo voy a abrir. E quando eu comecei a abrir o embrulho, antes de eu chegar dentro mesmo do que tinha um cartão e vou ler um pedaço do que estava escrito no cartão. Y bueno, cuando lo empecé a abrir, antes de llegar al paquete realmente, había una tarjeta. Y bueno, les voy a leer parte de lo que decía la tarjeta. Dizia assim, este elefante tinha que ser seu. O que é seu, Deus sempre dá jeito de fazer chegar até você. Y decía, este elefante tenía que ser tuyo. Y lo que es tuyo, Dios hace con que de alguna manera te llegue. Quando eu li, eu fiquei, não é possível. Abri o pacote correndo e era o elefante que eu queria tanto e que eu não tinha conseguido comprar. Y entonces cuando leí esto me quedé impresionada y abrí rápidamente el paquete y de hecho ahí estaba el elefante que yo tanto quería y no había podido comprar. E como eu estava sozinha dentro do centro, eu olhei para a foto de Swami, eu comecei a chorar muito porque eu entendi o que ele estava querendo me dizer com aquele elefante. Y entonces, como me encontraba sola en el Centro Sai, miré a la foto del Swami y empecé a llorar mucho porque yo entendí lo que me estaba diciendo con ese elefante. Ele estava me respondendo tudo que tinha acontecido naquela viagem, tudo que eu estava me sentindo desamparada e que ele não ligava para mim, porque naquele momento ele me respondeu que é seu, eu vou fazer chegar até você, mas é na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu sei de tudo. Y entonces él estaba contestándome todas las dudas y todo lo que había sentido y el sentimiento de abandono que había sentido antes de la India, y dijo, lo que es tuyo yo lo voy a hacer llegar a ti, pero en el momento en que yo decida, como yo decida. Porque essa pessoa que comprou o elefante para mim, ela não sabia de nada da minha história, não sabia que eu estava triste, não sabia que eu estava questionando, ele não sabia de nada. Porque la persona que me compró el elefante no sabía de nada de la historia, no sabía que me había gustado el elefante, no sabía que yo estaba triste, no sabía realmente nada de esa historia. E esse elefante, antes eu queria que fosse um item de decoração e hoje ele virou um item que fica no meu altar para toda vez que eu esqueço que eu tenho que me entregar para Swami, ele me lembra que é Swami que sabe de tudo e que o caminho é dele, que eu tenho sempre que me entregar e acreditar nele. Y lo que antes yo había planeado usar como un elemento decorativo, ahora queda directamente en mi altar. Y cuando me olvido, me sirve como un recuerdo de que Swami dice que tengo primero que entregarme, que él me va a dar lo que sea, pero en el momento adecuado. E esse aqui é que é o elefante. Este es el elefante. E essa história, ela serviu para eu ter a certeza que eu sempre tenho que me entregar para Swami, e foi assim que eu segui desde então. Y esta historia sirvió para que yo estuviera muy segura de que yo siempre tengo que entregarme a Swami y el resto vendrá después. E numa outra viagem para a Índia, essa entrega e essa certeza de Swami ficou muito forte para mim. Y en otro viaje a la India, esta entrega y esta certeza sobre Swami quedó muy claro para mí. Eu estava de novo, né, com a minha família e
casal de devotos também que estavam lá, convidaram meu pai e a minha mãe para ir até o Arunachala com eles. Y yo estaba una vez más con mi familia y una pareja de amigos los invitaron para que fueran hasta el Arunachala con ellos. E quando a minha mãe e meu pai falaram que queriam ir, eu falei, meu Deus, como? A gente já está nos pés do Arunachala, a gente já está de frente para o próprio Shiva, para o próprio Arunachala, a gente vai lá fazer o quê se ele já está aqui? Y cuando mis padres dijeron que ellos querían ir a ver, yo digo, pero Dios mío, ¿por qué vamos a ir hasta allá si ya estamos a los pies de Arunachala, del propio Señor Shiva? Es decir, está todo aquí, ¿para qué quieren ir al otro lado? E eu não queria mesmo, eu tentei de todas as maneiras não ir, convencer os dois de ficar, falei que ficava sozinha, arrumei mil artimanhas, mas não teve jeito. Y entonces yo intenté no ir y dije que yo me quedaría sola y bueno, busqué las formas más increíbles para decir que me quedaba, pero no hubo forma. Porque principalmente nessa época, já era uma época que Swami ele já não estava mais dando darshan todos os dias. Às vezes ele ia de manhã, às vezes ele não ia à tarde, às vezes ele ficava uns 3 dias sem vir ao darshan. Porque en esa época Swami ya no estaba dando todos los darshan, o sea, a veces lo daba a la mañana y no lo daba a la tarde, o a veces pasaba 3 días sin aparecer en el darshan. E durante esse período, eu e minha mãe, a gente ficava conversando, por que será que Swami está diminuindo os darshans? O que será que ele quer dizer para a gente com essa pausa, né, essa diminuição? Y entonces con mi madre nos quedábamos charlando y pensando, ¿por qué Swami está disminuyendo los darshan? ¿Por qué está dando estas pausas entre un darshan y otro? E a gente ficou pensando que talvez fosse porque Swami queria que a gente voltasse para dentro da gente, que a gente se conectasse com essa forma dele sem forma, com essa onipotência, onipresença dele, e fosse desconectando dessa forma física que a gente tanto gosta, né? Y entonces lo que decíamos es que probablemente era un mensaje que Swami nos estaba dando para que pudiéramos conectarnos con la divinidad dentro de nosotros, o sea, la forma sin forma, su forma omnipresente, y pudiéramos empezar a desapegarnos de su forma física. E a gente acabou indo para o Arunachala, e quando eu cheguei no Arunachala, que eu me deparei com aquela grandiosidade, cresceu dentro de mim essa certeza, essa força do Deus sem forma. Y cuando fuimos realmente a la Arunachala y llegamos allí, y yo sentí realmente de forma muy fuerte y creció esta certeza de que se trataba de buscar el Dios, la forma sin forma. E nos pés do Arunachala tem o ashram do mestre que chama Ramana, e eu entrei lá dentro e eu senti muito forte, mesmo não sendo devota dele, e mesmo não tendo tanta conexão, eu senti a força dessa divindade que permeia toda a existência. Y entonces, a los pies del Arunachala hay un ashram, que es el señor llamado Ramana, y aún no siendo devota de él, conseguí sentir muy fuerte esta fuerza de la divinidad en ese lugar y en él. E mais uma vez eu tive a certeza que quando a gente se entrega para Swami, ele encaminha a gente pelo caminho correto, encaminha a gente pelo que ele quer que a gente perceba, mesmo quando a gente reluta e a gente não quer. Y entonces una vez más me di cuenta de que cuando nosotros entregamos, Swami nos conduce hacia el sendero correcto y hacia lo que tenemos que encontrar para llegar a lo que él quiere. E quando a gente voltou, né, para o ashram, eu estava sentindo uma conexão com o Swami muito além realmente do físico deles. Eu sempre senti no coração, mas dessa vez eu estava sentindo em tudo, nas pessoas, nas coisas, e realmente sentindo a grandiosidade, a profundidade da divindade dele. Y cuando volvimos otra vez al ashram, yo conseguía sentir mucho esta presencia de él en todas las cosas. O sea, siempre lo he sentido, pero como estar más vinculado a la divinidad que había en todas las cosas y en todo alrededor. E a gente já estava indo embora, e no último darshan que a gente teve desse dia, a gente ficou torcendo para Swami vir, porque a gente ia embora no dia seguinte. Y ya enseguida nos estábamos volviendo a casa, y entonces en el último darshan estuvimos ahí esperando a que Swami apareciera porque era nuestro último encuentro. E nesse dia, ele deu um darshan completamente atípico. Ele cantou bhajan, ele cantou prema mudita, ele
fez como se fosse até uma reunião devocional. E no final do Darshan, ele levantou a mão e deu a bênção para a gente num Darshan que era um Darshan do dia normal. Y en ese día realmente dio un darshan muy poco común porque cantó Bhajans y cantó el Prema Mundita y fue realmente como si fuera un encuentro devocional y al final bendijo a todos nosotros y lo que era un darshan común en realidad se tornó un darshan extraordinario. Eu e a minha mãe ficamos super felizes e a gente pensou, nossa, ele tá, agora que a gente está assim, se abrindo para essa divindade mesmo sem forma, ele deu uma despedida para a gente da forma dele, né, que a gente gosta tanto. Y entonces con mi madre comentábamos, qué increíble, o sea, nos está despidiendo con un darshan en que podemos sentir cada vez más esta divinidad sin forma, ¿cierto? Para que podamos realmente despedirnos de a poco de su forma física. Mas o que a gente não sabia é que a gente achou que ele estava despedindo da gente nessa viagem, mas na verdade ele estava despedindo da gente, ele estava deixando a gente ter a despedida do corpo físico dele para sempre, porque isso era janeiro de 2011 e em abril de 2011 Swami deixou seu corpo físico, então realmente foi uma despedida do corpo físico. Lo que nosotros no sabíamos, o sea, creíamos que era una despedida de ese viaje, de su forma física, pero sin embargo, Swami sí sabía que esta era una despedida de su forma física, porque esto fue en enero del 2011 y en abril él dejó su forma física. E eu senti muito que ele realmente, com essa história do Arunachala e de despertar essa divindade sem forma dentro de mim, ele estava me preparando para esse momento que ele já sabia que ia chegar e que ele sabia que eu precisava de estar pronta. Y entiendo hoy que toda esa experiencia de la Arunachala y de la presencia de la divinidad sin forma dentro de mí, ya era que Swami me estaba preparando para esta despedida y para poder llevarlo en su forma sin forma. E quando chegou o dia mesmo, né, que ele deixou o corpo físico, eu não senti nada, eu não senti que mudou nada, porque eu continuei sentindo ele dentro de mim, eu não senti que ele foi para lugar nenhum. Y en el día entonces en que dejó su cuerpo físico, yo no sentí nada porque realmente sentía que él estaba dentro de mí y no sentí ninguna diferencia de antes. E essa força, né, dessa certeza, né, que ele está sempre com a gente, indiferente de onde a gente está, indiferente do lugar que a gente está, só cresceu dentro de mim e como ele sempre sabe de tudo, eu também não sabia que ele estava me preparando para um outro momento mais à frente que eu ia viver. Y entonces toda esta experiencia en que nos da esta certeza de que Él está en todos lados, donde quiera que estemos, cualquier experiencia que estemos, Él también me estaba preparando para una otra experiencia que yo no sabía que iría a llegar. E cresceu dentro de mim muito forte quando ele fala que você pode ter meu darshan somente por pedir. Y entonces creció dentro mío esta frase en que Él dice, en que podemos tener su darshan con simplemente pedirlo. E que se a gente chama ele com fé, com certeza que ele sempre vem. Y que si lo llamamos con fe, con certeza, Él siempre va a venir. Ele nunca abandona o seu devoto. Él nunca abandona a su devoto. E mais ou menos quase um ano depois disso e de tudo isso que cresceu dentro de mim, Y más o menos un año después de todo esto que ocurrió y que creció dentro mío, a minha avó, que é igual como se fosse uma segunda mãe para mim, que eu sempre fui apaixonada e completamente amo ela de paixão. y entonces mi abuela, que es como si fuera mi segunda madre y a quien yo adoro completamente, Ela já estava doente há uns 5 anos e nesse período ela ficou doente mesmo e foi para o CTI e já estava até sem consciência. y ella ya había estado enferma por unos 5 años, pero en ese momento su condición se agravó y fue para terapia intensiva y estaba casi sin conciencia. E eu e primo meu, a gente era os netos preferidos dela. Y yo y un otro primo mío éramos sus nietos preferidos. E nesse dia a gente teve a oportunidade de visitar ela no CTI e a gente se juntou, eu e ele, e a gente falou, hoje vamos nós dois. Y entonces tuvimos la oportunidad en un momento de poder ir a visitarla en terapia intensiva y nos pusimos de acuerdo de que iríamos ese día los dos.
E a gente foi ficando dentro da visita e eu não sei, né, que eu sei, né, porque eu sei que foi Swami, a gente foi esquecido lá dentro. Uma visita que era de 40 minutos, 1 hora, a gente ficou mais de 3 horas. Y entonces nos quedamos en la visita, nos fuimos quedando y yo iba a decir que no sé lo que pasó, pero sí sé que fue Swami y lo que debería ser una visita de 40 minutos a 1 hora, creo que nos olvidaron allá adentro y nos quedamos como 3 horas. E nesse momento eu senti muito forte que eu tinha que chegar perto da minha avó, rezar por ela e agradecer a ela tudo que ela já fez na vida por mim. Y en ese momento sentí muy fuerte que tenía que acercarme de ella y orar por ella y agradecerle por todo lo que había hecho durante su vida por todos nosotros. E eu senti forte que o que eu tinha ali naquele momento para poder retribuir para ela seria assim a minha fé, a minha devoção e a certeza de que se eu chamasse Swami, ele estaria ali com a gente. Y sentía que lo que yo podía hacer para retribuir lo que habíamos recibido era mi fe, era mi devoción y tener la certeza de que, que si yo lo llamara Swami, él estaría ahí con nosotros. E ela, quando ela tinha medo, ela gostava de dar a mão para a gente, que ela se sentia mais segura. Y bueno, cuando mi abuela sentía miedo, le gustaba darnos la mano porque se sentía más segura. E eu cheguei perto dela e segurei na mão dela firme e ela já estava sem consciência. Y entonces yo me acerqué de ella y le tomé firme la mano y ella ya estaba inconsciente. E eu fechei o olho, imaginei Swami do outro lado da cama e segurei a mão dela firme e falei assim com ela: Vó, você pode ter certeza que Swami está aqui com você. É ele que está te dando a mão, não sou eu. Y entonces cerré los ojos, mantuve su mano bien firme, lo imaginé a Swami del otro lado de la cama. Y entonces le dije a mi abuela, abuela, podés tener certeza de que Swami es el que está aquí sosteniendo tu mano y está contigo. E eu comecei a fazer o Gayatri muito forte, comecei a fazer o Gayatri em voz alta até, e comecei a sentir muito forte a presença de Swami, a força dele dentro ali do quarto do CTI comigo, com a minha avó. Y entonces empecé a hacer el Gayatri con fuerza, lo hice en voz alta y empecé a sentir la presencia de Swami muy intensa ahí dentro, en donde estábamos en la terapia intensiva con mi abuela. E de repente, o aparelhinho que marca o coração começou a diminuir e eu olhei e na mesma hora eu senti, ela está indo embora. Y entonces el aparato que medía las latidos del corazón empezó a disminuir lentamente. Y entonces yo me di cuenta de repente de que, bueno, que ella se estaba yendo. E na mesma hora eu falei forte para Swami, falei, Swami, eu acho que chegou a hora, e falei para minha avó assim, vó, segura na mão de Swami, pode ir, pode, se for para você ir, segura na mão dele, que ele tá aqui para te levar, e que com ele você tá segura, pode com ele, porque ele é tudo, ele é Deus, ele é o universo, ele é tudo, pode ir embora, pode, tranquila, vai com ele. E soltei a mão dela, na hora que eu soltei, ela deu um último respiro, e o aparelhinho apitou e ela foi embora e o meu coração ficou calmo, eu olhei para ela estava completamente calma, serena, e o meu primo estava junto comigo, apavorou porque ele não estava dentro da minha energia. Y entonces dije, bueno, Swami, creo que es el momento de que ella se vaya. Entonces dije, bueno, abuela, toma fuerte la mano de Swami, él está aquí contigo, y si es el momento de que te tengas que ir, podés ir tranquilo, podés confiar en Swami porque Él está con vos y te va a ayudar y te va a recibir, Él es Dios y es todo lo mejor. Y entonces solté suavemente su mano y en ese momento los latidos del corazón, o sea, se cerraron en la máquina y yo estaba muy tranquila y entendí que realmente yo estaba partiendo y que Swami estaba allí con nosotros. Y mi primo que estaba al lado, pero no estaba vivenciando todo eso, quedó muy asustado. E eu senti forte, peguei na mão dela de novo e ela já tinha ido e eu falei, que bênção, você está indo com Swami. Y bueno, y también ya en el momento en que esto había pasado, la abuela había dado un último suspiro y había partido, esa parte me había olvidado. Entonces en el momento en que esto ocurrió, agarré nuevamente su mano, ella ya no estaba, pero yo dije, qué bendición realmente poder haber ido con Swami. E quando eu fui embora, né, do hospital, cheguei em casa para contar para minha mãe o que tinha acontecido. Y entonces después me fui a casa, volví a mi casa después del hospital y le conté a mi madre lo que había pasado. A
minha mãe tem uma foto grande de Swami no quarto e ela olhou para mim, eu contei, ela parou na mesma hora ela agradeceu a Swami e falou: obrigada, Swami, pela Tatiana estar lá e ter te chamado e você ter me respondido. Y entonces ella tenía una foto de Swami grande y cuando yo le conté todo esto, ella juntó las manos y dijo: gracias, Swami, de que Tatiana estuviera allí y que me has respondido lo que te pedí. Porque uns anos antes a minha mãe teve um sonho muito forte com Swami e Swami falou assim para ela: eu vou curar seus pais. Porque algunos años antes mi madre había tenido un sueño muy fuerte con Swami, en que Swami le había dicho: yo voy a curar a tus padres. E a gente às vezes, né, fica achando que a cura é só física, mas na verdade a cura verdadeira é da alma. Y a veces nos parece que la cura es algo solamente físico, pero la cura verdadera muchas veces es del alma. E eu estando lá, ela pôde sentir forte que ele respondeu ela sim, porque ele levou ela com ele. Y como yo había estado allí en ese momento, ella sintió que Swami realmente le había respondido porque estaba allí con ella. Porque ela pediu para curar os pais e o pai dela, no final da vida, também virou devoto. Porque ella le había pedido a Swami que curara a sus padres y al padre de ella al final de su vida también se hizo devoto. Então, com esse ensinamento né, que eu tive de perceber realmente Swami em todos os lugares e que eu posso chamar ele na hora que eu quiser, eu percebi que realmente Prashanti Nilaya é o meu coração. A morada da paz é sempre dentro de mim. Y entonces realmente ha sido muy fuerte para mí esta enseñanza que Swami me ha dado, de que yo lo puedo llamar y él va a estar siempre dentro de mí, y que Prashanti Nilayana, o sea, la morada de la paz suprema, en realidad está dentro de mi corazón. E com tudo isso, né, e por isso também eu sou muito grata a Swami por ele estar na minha vida desde que eu sou tão nova e também por fazer parte dessa organização que me faz tão feliz. Y por eso tengo solo que agradecer a Swami por poder conocerlo y estar en su presencia desde que era tan joven, y también por el regalo que es poder estar dentro de la organización que me hace tan feliz. Sairam. Querida Tatiana, muchas gracias por tan hermoso satsang. Realmente fue muy inspirador. Obrigada, Tatiana. Que han llegado. Perdón. Obrigada, Tatiana, por seu satsang. Foi realmente muito inspirador. Temos várias perguntas que estão chegando. Y hemos seleccionado, no podemos hacértelas todas por tiempo, pero hemos seleccionado algunas que nos parecen importantes. La primera es... Não vamos poder fazer todas elas devido ao tempo, mas escolhemos algumas que nos pareceram importantes. E a primeira é... ¿Qué es entregarse a Swami? O que é se entregar para Swami? Para mim, se entregar a Swami é não duvidar que ele é que sabe das coisas, que indiferente se acontece uma coisa boa ou uma coisa, às vezes, que aparentemente possa ser negativa, é sempre para o nosso bem, porque ele sabe o que a gente tem que passar na vida para a gente se tornar melhor, para a gente chegar cada dia mais perto dele. Para mí significa no dudar, porque él sí sabe, o sea, qué es lo que necesitamos, aunque a nosotros nos parezca bueno, nos parezca malo, pero él sabe lo que necesitamos para poder crecer y evolucionar. Muy bien. La otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el mayor impacto que Swami ha tenido en tu vida? ¿Cuál fue la transformación más fuerte que tuviste? E a outra pergunta é, qual foi o maior impacto de Swami na sua vida? Qual foi a sua maior transformação que você teve? Eu acho que a maior transformação eu continuo tendo, né? Que é me tornar uma pessoa melhor. É saber que através da minha devoção, do meu sadhana, eu posso ser uma luz no mundo e ajudar outras pessoas também a iluminar a vida delas e servir e abrir mesmo o meu coração, não só para quem está ao meu redor, mas para quem precisar. Então, ele tem me feito ser uma pessoa melhor. Creo que la mayor transformación es la que sigo teniendo, o sea, esto de poder ser cada día una persona mejor y que a través de mi devoción y de mi sadhana puedo estar al servicio de los otros, ayudando en lo que sea necesario, trayendo luz a donde sea necesario y, en fin, siendo cada día mejor. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué práctica espiritual realizas para que no afloren las emociones y pensamientos negativos en la vida diaria? A outra pergunta é, que prática ou sadhana você realiza
para que não aflorem as emoções ou sentimentos negativos na sua vida diária. Sempre que aflora alguma coisa, eu sempre faço Gayatri, faço Sai Gayatri, que sempre me acalma muito, e eu faço sempre o Rudra, porque Swami fala que quando a gente canta o Rudra, a gente fica livre de Badran, que são as más energias e os maus pensamentos. Então, eu sempre tento fazer o Rudra todos os dias para me purificar e purificar ao meu redor também. Entonces yo siempre que necesito hago el Gayatri, el Sai Gayatri, que me tranquiliza bastante, y también trato de hacer siempre el Rudra, porque Swami dice que si hacemos mucho el Rudra, vamos a estar libres de los Badrams, que son los malos pensamientos y las malas energías. Entonces trato siempre de hacerlo para poder purificar mis emociones y también purificar todo alrededor. Querida Tatiana, realmente tu vida es un ejemplo de una vida con Sai y realmente una gran inspiración para todos. Te agradezco muchísimo tu satsang y esperamos otra vez volverte a escuchar. Sai Ram. Muito obrigada, Sai. Sai Ram, lo que más deseo es al final de mi vida mirar atrás y ver que he dedicado toda mi vida a él. Swami era un niño entre niños. A los pies del loto de la divinidad, toda la negatividad sale a la superficie para que él pueda limpiarla. Primero tenemos que entregar para después recibir. Lo que es tuyo, Dios siempre encuentra la manera de que te llegue, pero cuando Él lo quiere y de la manera que Él lo quiere. Swami es el que sabe todo, solo tengo que entregarme totalmente. ¿Por qué ir a Arunachala si estamos a los pies del mismísimo Señor de Arunachala? Swami está siempre con nosotros, dentro de nosotros. Puedes tener mi darshan simplemente pidiéndolo. Swami nunca abandona a su devoto. La verdadera curación es del alma. Prashanti Nilayan está dentro de nuestro corazón. Entregarse es aceptar cualquier cosa que Swami te da como un regalo. Bueno, voy a quebrar hoy el protocolo. Laura, peço tua ajuda para fazer a tradução. Tatiana, estou muito feliz por ter uma jovem leoa que cresceu no seio da organização e com tanta devoção, com tanto amor, com tanta história linda para inspirar a gente. Entonces, estoy muy contento de tener hoy aquí, Tatiana, una joven leona que ha crecido dentro de la organización SAI y que ha tenido tanta devoción y amor y que ha traído tantas cosas para nosotros hoy. É uma bênção poder escutar de uma jovem que tenho certeza vai ter um futuro brilhante ainda na missão de SAI e ver essa nova geração chegando dentro da organização SAI. Es realmente un gusto tener una joven SAI aquí y seguramente vas a tener un futuro brillante por delante y es excelente poder ver a los jóvenes que están, esta nueva generación de jóvenes dentro de la organización SAI. Muchas gracias de corazón una vez más y gracias también a todos, a Laura por su excelente traducción, como siempre, a todos que hicieron posible esa transmisión y a Swami por darnos esta oportunidad de estar en este banquete hoy. Realmente somos muy afortunados por pasar el tiempo con Swami a través de sus historias. Recuerdo que mañana domingo a esta misma hora cantamos el mantra Sai Gayatri por 108 veces y todos están invitados. Acá en Latinoamérica toda tenemos más de, no sé, Sudamérica más de 2.000 miembros, en zona 2A tal vez lo mismo, y estamos teniendo 200, 300 personas solamente en esta práctica colectiva. Sería muy importante que todos nosotros que participamos podamos compartir esto con más gente para que se beneficien también. El próximo sábado 20 de marzo nuestro invitado de honor será el hermano Víctor Fuentes Freixenet, miembro activo de la organización
Sai de México. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a cerrar este satsang orando para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Una feliz semana a todos. Jai Sai Ram.
ప్రేమ స్వరూపులారు. అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
అది అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Jyoti
స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో